Olá, meu querido amado. Tenho uma palavra para você nesse dia de hoje, ao qual você está vendo esse vídeo. Uma palavra que você encontra no livro de Lucas, no capítulo 10, no versículo 27. Vamos estar lendo o versículo 25 até o 27. Essa parábola é muito interessante. Eu vou ler só esses dois versículos, né? Então vamos ler até o 36. É a parábola do bom samaritano. E eis que levantou o certo doutor da lei, tentando-o dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E disse-lhe: o que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverá. Porém, ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um sacerdote, e vendo-o passou de largo, passou longe. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou também a largo, passou de longe. Mas o samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre sua cavalgadura, levou para a estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: Vai e faz a mesma coisa. Olha que lição que Jesus está me dando para mim e para você. Para você entender a história, um homem foi pego e assaltado no caminho, né, para Jerusalém, e esse homem foi deixado quase morto no meio do caminho. Aí veio um sacerdote e passou longe dele, né? Ele não prestou os primeiros socorros a esse homem. Que, na verdade, na lei de Moisés, ele não podia, como sacerdote, tocar em pessoas feridas, ele não podia tocar em sangue, ele não podia tocar em gente morta, que a lei proibia ele de fazer tal ato. Então ele pegou e passou longe. Logo em seguida veio um levita, né, que chegou àquele lugar, vendo, passou também longe. O levita, ele viu aquela ação daquele sacerdote e deve ter falado consigo mesmo: se ele, que é sacerdote, não ajudou, eu que sou levita vou ajudar. Ele tirou dos seus ombros, deixou de praticar o bem ali, por ter visto o sacerdote cortar a volta daquele homem que estava caído, precisando de ajuda. Se você for comparar nos dias de hoje, é a mesma coisa se o pastor não fizer,
por que o obreiro vai fazer? Né? Essa comparação é bem óbvia, bem simples. E isso aí acontece em muitas e muitas igrejas por aí. Ações, coisas que nós poderíamos fazer, mas nós não fazemos porque se o pastor não faz, que é o responsável, por que nós vamos fazer? Foi a mesma coisa esse sacerdote aqui, esse levita aqui. Se o sacerdote não fez, por que ele iria fazer? Mas aí logo após eles, logo após o sacerdote e o levita, veio um samaritano. O samaritano viu aquele homem caído no meio do caminho, quase morto, cuidou dele, levou para a hospedaria, para a estalagem, né, ao qual está escrito aqui, mandou que o hospedeiro cuidasse dele, o que mais ele gastasse, ele pagaria na volta. Então você vê aqui que os samaritanos judeus eles não se comunicavam na época, eles não se davam bem na época. Então você vê aqui uma compaixão que esse homem teve, que esse samaritano teve com esse homem que estava caído ali no meio do caminho. Aí Jesus ele vai falar assim, olha, qual desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Aí, esse doutor da lei vai dizer para Jesus assim, olha, verso 17, o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus, vai e faz a mesma coisa. Porque esse doutor da lei, talvez não estava fazendo a coisa certa. Porque ele falou assim, olha, amar a Deus sobre todas as coisas, lá no verso 27, e ao próximo como a ti mesmo. Talvez ele estava amando a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas, mas o próximo ele não estava amando. Aí me veio uma reflexão sobre essa passagem aqui, ó, sobre essa passagem de Jesus aqui. E essa parábola também que contou aqui. É muito fácil você falar que ama a Deus. É muito fácil você, né, dizer que ama a Deus. Mas e o próximo como assim mesmo? Quem que é o seu próximo? O seu próximo é aquela pessoa mais necessitada, aquela pessoa que precisa de ajuda, é aquela pessoa que está passando por um momento difícil. Esse é o seu próximo. São aquelas pessoas que vivem nas ruas. Esse é o seu próximo. Às vezes até dentro da sua igreja tem uma pessoa passando por uma necessidade, uma dificuldade. Esse é o seu próximo. Então você tem que amar e fazer tudo para ele como se você estivesse fazendo para você mesmo. Esse é o amor ao próximo. Porque a Bíblia nos fala de 4 tipos de amor diferentes. Ela fala do amor filial, do amor eros, do amor storge e do amor ágape. Esse amor ágape, que é o amor onde Deus teve ao ponto, pela humanidade, ao ponto de entregar seu Filho Jesus para morrer por mim, por você, esse amor ágape, talvez você nunca vai alcançar esse amor. Esse amor é que é derramado no coração das pessoas, que Deus derrama no coração das pessoas. Mas o amor filho, que é um amor fraternal de irmãos, e o amor eros, que é um amor físico, e o storge, você talvez pode alcançar ele, você alcança ele. Mas o que me chama mais atenção é se você tem a capacidade de amar o próximo, daquela pessoa que te calunia, daquela pessoa que vive falando mal de você, daquela pessoa que não quer o seu bem, daquela pessoa que nem te conhece, mas já ouviu falar do seu nome e já tem raiva de você. Eu quero ver se você tem essa capacidade de amar essa pessoa. E vou mais além ainda, de conviver com essa pessoa, porque
vai ter situações que você vai ter que conviver no seu trabalho, na sua vizinhança, e você sabendo que essa pessoa está te caluniando, falando mal de você, mesmo assim você vai ter que ter o discernimento de perdoar essa pessoa. Porque essa pessoa, ela precisa ter um encontro com Jesus, ela precisa se render aos pés de Jesus. E vai ser através dessa pessoa, vai ser através de você que essa pessoa, ela vai reconhecer o seu erro. Porque muitas das vezes você vai ser caluniado, mas você tem que praticar esse amor ao próximo aqui que Jesus ensinou esse doutor da lei aqui. Olha que o homem era doutor da lei, ele era entendido. Ele entendia da lei. Porque na época, quando as pessoas eram consideradas doutores da lei, porque elas estudavam muito as leis. Então, o que você faria hoje com a calúnia que talvez você não cometeu? O que você faria hoje? Qual seria a sua reação e a sua atitude? Você ia até essa pessoa e brigava com ela, discutia, se colocava no nível dela? Ou você oraria por essa pessoa? Mas, Senhor, por que essa pessoa está fazendo isso? Por que fulano está fazendo aquilo? Ou você desejaria o mal para essa pessoa? Muitas das vezes, na hora da raiva, porque nós somos carnais, na hora da raiva, talvez até um pensamento de ira, né? Um pensamento de vingança, até vem, mas você tem que saber controlar. Você, como cristão, você tem que saber se autocontrolar e pedir misericórdia para essa alma. Mas, Senhor, por que essa pessoa está fazendo isso? E mais, você tem que praticar esse amor ao próximo para com essa pessoa. Você analisa bem se na época de Jesus, com todos aqueles endemoniados, todas aquelas pessoas que precisavam ser libertas, até mesmo os doutores da lei, aquelas pessoas que crucificaram Jesus, que levaram ele até Pilatos ali. E mesmo assim, Jesus intercedeu por eles lá naquela cruz do Calvário. Ele falou assim: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Olha o tamanho do amor ao próximo que Jesus estava nos ensinando. E você? E eu? O que nós estamos fazendo? Porque às vezes você fica assim, mas quem é o amor ao próximo? Quem é o meu próximo para que eu possa amar ele? O próximo é aquela pessoa necessitada, aquela pessoa que está passando por uma dificuldade muito grande, está passando por um momento difícil, está passando por um momento de crise familiar, está passando por um momento que não tem o que comer na sua casa. É você ir lá e praticar o amor, fazer o bem e sem querer e exigir nada em troca. Porque muitas pessoas faz para depois jogar na cara. Se for para você poder falar e jogar na cara, não faça, não faça. Deixa do jeito que está. Então não pratique. Se você pensar dessa forma, para mais tarde ou mais na frente, jogar na cara, palavras ao vento para as pessoas escutarem, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo para fulano. Não faça, não faça, não faça porque Deus não se agrada. Faça de coração, faça sem querer, nada em troca, porque o Senhor ele vai te abençoar. Não faça, não tire vantagem, igual essas pessoas tiram vantagem de ficar tirando selfie, tirar foto para colocar na internet. Né? Aqui na minha cidade eu vejo várias pessoas, né, fazendo doações de cesta básica, de roupa, aí vai tirar uma selfie para colocar na internet, se mostrando. Não é dessa forma, não é desse jeito.
Tudo que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Esse amor ao próximo que nós precisamos praticar. Uma pessoa da igreja que precisa comprar um remédio, que precisa de uma cesta básica, precisa de um agasalho, de uma roupa. É esse amor ao próximo que eu e você nós devemos praticar. Sem querer nada em troca. Quando esse doutor da lei chegou perto de Jesus e falou com ele, esse doutor da lei precisava praticar o amor ao próximo, coisa que ele não estava fazendo. E Jesus ele dá uma lição nele aqui, né? Mas você pode perceber que no texto aqui, de Lucas 10, 25 até o 37, você pode perceber que nesse texto aqui, Jesus ele é calmo e sereno. Ele falou com ele assim, quem é o seu próximo? Olha, veio um sacerdote, encontrou um homem no meio do caminho, assim, assim, assado. Aí depois ele passou direto, depois veio um levita, fez a mesma coisa, depois veio um samaritano. Aí o samaritano acolheu aquele homem, limpou suas feridas, deixou na estalagem com o hospedeiro e falou, pagou, e falou assim, ó, tudo que ele gastar, na volta eu te pago. Ele empenhou a sua palavra, na volta eu te pago. Quantas e quantas igrejas, quantos e quantos pastores, né? Quantos e quantos irmãos que têm uma condição de ajudar o seu próximo e não ajuda, que está preso ali no seu bel prazer, está preso ali, né, com seus deleites, está preso ali ao dinheiro, está preso nele suas riquezas. Olha, você ter dinheiro, isso não é pecado não, meu amigo, isso não é pecado não, isso aí é uma graça, uma dádiva de Deus, porque você, por seus méritos, você não consegue nada, só se Deus te abençoar, liberar sua bênção, que aí você vai conseguir. Aí você vai adquirir. Mas só tem um porém. Você tem que entender que você não pode trocar Deus pelas riquezas. Porque Jesus falou assim, olha, você não pode amar a dois senhores, ou você vai amar a um e vai odiar o outro. Você não pode servir a riqueza e você não pode servir a Deus. Você tem que escolher o que você vai servir, porque a riqueza ela vai te proporcionar certas ocasiões e situações ao qual você vai virar escravo do dinheiro. Você vai virar escravo da sua riqueza. E ela vai te afastar de Deus. Mas se Deus te proporcionou de você ser uma pessoa bem-sucedida, que você possa praticar o bem, possa praticar o amor ao próximo, não vai te custar nada. Aí Jesus vira e fala assim, olha, juntai tesouro nos céus, onde nem a prata, a ferrugem, nem ladrão rouba, não consome, não faz nada. Como é que eu ajunto tesouro no céu? É você praticando o amor ao próximo. Aí você vai estar juntando tesouro nos céus. Porque esse tesouro terreno você não vai levar. Você não vai levar, vai ficar tudo por aí. E não ficar por aí, quem vier atrás de você, ou seja, os seus filhos, se você for casado, os seus netos, a sua esposa, vai gastar, meu filho, vai gastar, meu irmão. Então, porque você não vai levar, você não pode levar. Não tem bagagem para isso, para onde você vai. O seu repouso eterno, não tem bagagem para isso. Então, se você é apegado nas riquezas, nos bens materiais, eu te dou um conselho nesse dia. Que você possa refletir um pouco mais, que você possa se auto-analisar. Porque se você, ou você ama a Deus, ou você ama a riqueza. Ou você ama aquilo que você tem, o seu carro novo, a sua casa nova, o seu dinheiro. Porque automaticamente você vai ser escravo da sua fortuna que você tem. Porque eu conheço pessoas, meu amado, conheço pessoas que Deus abençoou. E hoje em dia tem uma soberba tão grande, mas tão grande, ao ponto de até mesmo os profetas que Deus coloca do lado dele, de maltratar. Às vezes na frente tem um falso ali, um falso tratamento, para os outros ver que ele é bonzinho, que essa pessoa é bonzinha, mas por trás não é. Está escravo do dinheiro, está escravo da riqueza, faz questão de pouca coisa.
Aí depois fica querendo barganhar com Deus, não devolve aquilo que é de Deus. Então, Jesus ele vai dar uma lição, ele vai dar uma aula, vamos dizer assim, e vai alertar esse doutor da lei aqui. Vai falar assim, olha, quem é o próximo? Qual desses três te parece que foi o próximo dele? Que caiu nas mãos dos salteadores? Aí ele vai responder, verso 37, o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus, vai e faz da mesma maneira. Então ele não estava fazendo, não estava praticando, faltava ele praticar o amor ao próximo. Estava faltando isso na vida dele, às vezes está faltando na minha e na sua vida, a prática do amor ao próximo. Às vezes está faltando isso para Jesus, para Deus, Jesus te abençoar cada vez mais. Mas, meu amado, quando isso acontecer, se prepara. Se prepara porque as calúnias vão se levantar. As fofocas, as contendas, ela vai se levantar, ela vai ser grande, o inimigo vai te atacar. Quando Deus te abençoar, o inimigo vai fazer de tudo para você não praticar esse amor ao próximo. Vai fazer de tudo. Porque, olha, o inimigo não quer que você alcance as mansões eternas, as mansões celestiais. E a prática do amor ao próximo, ela faz você amontoar tesouros nos céus. Ela faz você amontoar tesouros nos céus. E ele não quer que você faça isso. Ele quer que você fique aqui no seu bel prazer. Ele quer que você deixe de praticar o amor ao próximo. Então que você possa, meu amado, em nome de Jesus, que você possa. Se você não faz, se você não pratique, passe a praticar. Seja um anônimo, mesmo no anonimato, sem ninguém saber, porque esse é o verdadeiro propósito. É você no anonimato, sem ninguém saber que você faz. É só você e Deus. Só você, Deus, Espírito Santo, Jesus, é só você e eles que precisa saber só. Então você faça no anonimato. Não vai te custar nada. Deus ele vai te abençoar cada vez mais. Cada vez mais a sua vida vai ser abençoada. Então pratique o amor ao próximo. Porque tem muitas pessoas, meu amado, que precisam, que necessitam, que estão esperando pela sua contribuição, pela sua colaboração. Tem pessoas que nesse exato momento estão morrendo de frio, estão morrendo de fome, que não come nada, já tem dias. E você podendo ajudar, às vezes está até estragando na sua casa. Às vezes você joga fora, né? Você joga fora um prato de comida, por exemplo. Às vezes você joga fora porque às vezes você tem o pecado da gula, você coloca muito, não come e sobra, você joga fora. E às vezes aquela sobra ali, da sua panela ali, da sua casa, pode matar a fome de alguém que está precisando nessa hora. E muitas pessoas estão morrendo por isso, por falta de amor ao próximo, né? Falta de empatia. Porque se você se colocar no lugar dessa pessoa que está passando por necessidade nesse exato momento, você vai ver quão doloroso é, quão triste é. Né? Então, se você pode, se você tem condições de praticar esse amor ao próximo, pratique, meu amigo, pratique, não vai te custar nada. Não vai te custar nada, muito pelo contrário, Deus vai te abençoar cada vez mais, você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza que a palavra dele não mente, a palavra dele é viva, eficaz, ela é verdadeira. Pratique o amor ao próximo. Aí no seu bairro, na sua vizinhança, mas eu não sei por onde começar. Comece aí na sua vizinhança, aí no seu bairro aí. Mas se você não tem coragem de ir, você chama outra pessoa e pergunta, manda perguntar. Mas faça uma obra de caridade, faça uma obra de coração.
Faça uma obra de amor ao próximo, que muitas pessoas necessitam e precisam. Não deixe que o inimigo ele venha colocar na sua mente uma semente de maldade. Não deixe, porque tudo que você tem foi Deus que te deu. Nada é pelo seu mérito. Nada foi por suas mãos. Nada foi por você. Você tem que entender que não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Então você não enriquece se Deus não permitir. Não enriquece. Seja de qual for a forma, não enriquece. Tudo é permissão do Senhor. Então, se o Senhor te permitiu, faça. Acumule tesouro no céu. Usufrua daquilo que Deus te colocou na sua mão, mas faça aquilo que é certo. Não deixe que o dinheiro e a riqueza venha subir no seu ego, na sua mente. Não fique escravo desse demônio a qual Jesus falou assim, não pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus da riqueza, o Deus do dinheiro. Jesus fala isso. Não pode servir a Deus e a Mamon. Então não sirva a Mamon, sirva ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, ao qual nos ensinou e nos deixou o ensinamento do amor ao próximo, do amor para com o próximo. Mesmo você sendo caluniado, mesmo você sendo, as pessoas falando mal de você, te maltratando, não, continue sempre sendo sincero e honesto, porque se você é honesto e sincero e fala a verdade, você pode ter certeza que você vai ser caluniado, você vai ser perseguido, vão falar mal de você, vão falar coisas que você não faz. Mas de uma coisa você pode ter certeza, continue sempre verdadeiro, falando a verdade. Porque para falar mal de você, eles vão ter que mentir. Eles vão ter que pegar mentira para poder falar mal de você. Para tentar te difamar, eles vão ter que falar mal de você. Eles vão ter que mentir para falar mal de você. Né? Isso já aconteceu comigo. Eu fui perseguido, e sempre vou ser perseguido. Enquanto que eu estiver na presença do Senhor, eu sempre vou ser perseguido. Por quê? Por falar a verdade. Porque a verdade, ela confronta com o pecado. Você não vai jogar na cara da pessoa, já falei, mas a verdade que você vive e pratica, ela vai confrontar com o pecado, meu amigo. Ela vai confrontar. Se você é temente a Deus, ela vai confrontar com o pecado. E para falar mal de você, eles vão ter que mentir. Eles vão ter que mentir. E dependendo de quem está ouvindo, ele vai acreditar na mentira do que na verdade. Por quê? Porque ele vai estar no pecado também, igual essa pessoa que está mentindo. Então fale sempre a verdade. Sempre pratique a verdade, pratique o amor ao próximo. Poder ajudar, ajude de coração. Agora que nós estamos passando por um momento difícil, nós estamos passando pelos últimos tempos. Quem viu meu outro vídeo que eu coloquei na internet, que fala que nos últimos dias virão dias difíceis. Então, se eu não me engano, 2 Timóteo capítulo 3, né, dias trabalhosos, olha que nós estamos chegando nesses últimos dias. Então, se você não for verdadeiro, se você for falso, você vai ficar para trás, meu amigo. Você não vai herdar o reino dos céus, não. Porque teve um amigo que comentou comigo, viu meu vídeo e falou assim, meu irmão, você falou umas coisas difíceis, meio duras, né? Aí eu esperei ele falar bastante, eu falei com ele assim, meu amigo, deixa eu falar uma coisa com você. Duro vai ser naquele dia você passar a vida toda na igreja, você passar a vida toda, né, dizimando, ofertando, você vai passar a vida toda na igreja e vai chegar aquele dia que Jesus vai falar assim, olha, apartai-vos de mim, malditos de meu Pai. Duro vai ser esse dia. Duro vai ser esse dia, quando Jesus falar isso. E aí? Analise isso aí, analise bem essas palavras que foram com você. Duro vai ser Jesus naquele grande dia, porque por enquanto ele é o seu advogado, ele é meu advogado. Mas vai chegar um dia que ele vai ser o seu e o meu juiz. Ele vai estar lá para julgar. E aí, quais são as suas obras? Vai julgar as suas obras. Aí vai falar assim, olha, você podia praticar
o amor ao próximo, a bondade e a caridade, e você não praticou. Eu te dei condições de você praticar o amor ao próximo e você não fez isso. Você não me acolheu. Aí Jesus vira aquela parábola e fala assim, mas quando nós não te acolhemos? Quando você vê esses pequeninos e não acolheste, e acolheste, a mim você está acolhendo. Agora, quando você vê eles e não acolhe, você deixa de acolher Jesus. Então, o amor ao próximo, de certa forma, você vai estar acolhendo Jesus. De uma certa forma. Se você for comparar um texto e o outro, você vai estar acolhendo Jesus, porque o amor ao próximo é o seu próximo. E aí Jesus fala assim, se você não acolheu os seus pequeninos, você não está acolhendo a mim. Então faça enquanto é tempo. Faça enquanto você ainda pode fazer. Pratique. Se você não pratica, comece a praticar. Enquanto ainda há tempo. Porque vai chegar um dia ao qual não vai ter tempo mais. Vai chegar um dia que você vai falar assim, eu podia ter feito e não fiz. Podia ter ajudado e não ajudei. Porque tudo que você faz está sendo anotado no livro da vida, no seu livro da vida. Aí quando Jesus for te julgar você e abrir o seu livro, vai ver aquelas coisas que você podia fazer, podia praticar e não praticou. E vai falar com você assim, apartai-vos de mim, maldito de meu Pai, para o fogo eterno, a qual é separado para os demônios e seus anjos. Olha que tristeza. Olha, você com condições nas suas mãos de mudar a vida de uma pessoa e você não faz. E você parar no fogo eterno por causa disso. Reflita sobre isso. Reflita sobre essa passagem aqui. Na sua casa aí mesmo, aí você lê Lucas capítulo 10, versículo 25 até o 37. Lê aí na sua casa aí. Lê na sua casa e tente mudar as suas atitudes, os seus atos que você faz no seu dia a dia. Se você é um empresário, se você tem condições, leia esse texto, leia ele. Se você não tem o entendimento, busque o entendimento desse texto, que você vai entender que para você herdar o reino dos céus, você tem que amar o seu próximo como a ti mesmo. Você não é obrigado a conviver com ele, mas você tem que amar a ele. Você não é obrigado a conviver com aquela pessoa que te calunia, mas você tem que amar ele, você tem que perdoar ele. Porque se você não perdoar também, meu amigo, não vale de nada. Não vale de nada você dar uma cesta básica, por exemplo, você dar um agasalho, mas se você não perdoar, é em vão. É em vão, você vai estar fazendo por fazer. Não que seja errado, mas se você não perdoar, se não houver a prática do perdão também, meu amigo, desculpa te falar, desculpa, mas você não vai entrar no reino dos céus, não vai entrar. A própria oração do Pai Nosso diz isso. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A dívida que você tem com Deus é o seu pecado, a sua iniquidade. É essa dívida que você tem que perdoar do seu irmão. É esse amor ao próximo que você tem que perdoar. Se você ora e não pratica, meu irmão, não seja uma pessoa que só escuta, mas seja também praticante. Porque não devemos somente ouvir, mas praticar. Então, meu amado, essa é a palavra de hoje para você, para a sua vida. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, aperte o sininho de notificações aí e me ajude a proclamar esse evangelho cada vez mais, porque Jesus falou assim, olha, ide a toda a criatura e pregar o evangelho a toda criatura. Se você não consegue, se você não faz, se você não pratica esse ide de Jesus, ao qual foi deixado para mim, para você, está aí uma forma de você praticar esse id. É você compartilhando na sua rede social, você passando essa mensagem para frente. Porque nesse exato momento, tem pessoas que precisam ouvir essa palavra de amor ao próximo. Tem pessoas que estão fazendo a coisa errada por falta de sabedoria, por falta de entendimento, por falta de ensinamento. Então, passe esse vídeo para frente. Nos ajude aí a ganhar mais almas possível para o reino de Deus. Porque dessa maneira, você vai estar praticando também o amor ao próximo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua casa,
Que Deus abençoe o seu comércio, que Deus abençoe os seus negócios e que Deus faça prosperar rica e poderosamente a sua vida. Em nome de Jesus.